Olá, seja bem-vindo ao Festival Criativistas de 2021, que comemora o Dia Mundial da Criatividade. Estou aqui representando a cidade de Guarulhos, a convite do Cícero Freitas, a quem eu agradeço pela honra e pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha vivência e dos meus conhecimentos na área social. Meu nome é Zina Costa, eu sou psicóloga, tenho 62 anos, trabalhei durante 30 anos na gestão do segundo setor e agora, há 15 anos, eu tenho me dedicado ao empreendedorismo social. Eu fundei o Acolher Instituto, que é uma organização que trabalha com capacitação profissional, baseado nas necessidades, principalmente das nossas famílias. Bom, eu fui convidada para falar sobre liderança e influência social, e eu escolhi a questão do propósito, né, como eixo da minha conversa com vocês, justamente pelo quanto, né, descobrir o meu propósito de vida, aquilo que me fazia feliz, aquilo que realmente combina com a minha vida nesse momento, justamente porque isso fez muita diferença para mim. Isso é um assunto relativamente novo, apesar de tanto tempo de liderança que eu já executo, tá? Bom, primeiro, né, já que nós estamos aí num festival de criatividade, o que é a criatividade, né? Quem tem criatividade? Eu vou falar aquilo que eu imagino, né, que eu sempre defendi. Ser criativo é ter ideias, mas é qualquer ideia para você ser considerado criativo? Talvez até, né, a gente olhe para uma pessoa que cria alguma coisa muito fantástica e fala, nossa, que pessoa criativa, mas naquilo que realmente a gente entende como uma pessoa de sucesso através da criatividade, são as pessoas que usam ideias para facilitar, para trazer soluções para a vida das pessoas. Quem tem criatividade? Qualquer pessoa, desde que ela esteja focada, principalmente em encontrar soluções para facilitar a vida, né? Seja no trabalho, seja nos estudos, seja no convívio social, qualquer pessoa que se dedica, né, a facilitar a vida dos outros, né, pode criar soluções, ok? Então, para mim, né, a criatividade tem a ver com isso. E a liderança? Bom, a liderança é algo que já é muito comentado, né, muito estudado há muito tempo em relação aos comportamentos, e uma das coisas que a gente mais ouve, né, ou uma pergunta que as pessoas mais trazem para a gente em treinamento é assim, a liderança, ela é inata ou ela é adquirida? Eu nasço com ela ou eu tenho que desenvolver, eu tenho que estudar para ser? E eu diria para vocês que é as duas coisas, né? Tem algumas características da minha personalidade que podem facilitar a liderança, né? Mas ela é algo a ser desenvolvida no decorrer da vida. Então, obviamente, às vezes a gente até encontra uma criança, por exemplo, que já exerce certa liderança. Então, ela tem algumas características que facilitam que ela esteja líder numa determinada situação. Mas isso só vai realmente conduzir a vida dela, né? Ela vai se tornar um líder durante a vida se ela desenvolver essa prática. Então, eu diria que nós precisamos sempre estar desenvolvendo a liderança e também a criatividade. E eu acho até que tudo que está escrito aqui envolve essas duas práticas, tanto a criatividade quanto a liderança, até porque elas se conversam, né? Eu, para ser líder, eu tenho que ser um líder criativo, trazendo aí novas soluções para os problemas, ok? Então, como é que eu posso fazer isso? Uma receitinha.
Primeiro, né, e aqui eu vou falar primeiro, segundo, mas não tem exatamente uma ordem, porque tudo que está aqui são fatos, né, são comportamentos absolutamente necessários para que eu desenvolva tanto a liderança quanto a criatividade. Então, não tem uma ordem específica, mas eu vou falar todas que estão aqui. Ter o saber, né, ter autoridade sobre um assunto, sobre o tema que eu lidero. Então, esse saber, né, não é um saber qualquer, é um saber científico, um saber que investiga tudo que já foi descoberto a respeito de um assunto. Normalmente, esse saber, ele é conquistado através de cursos. Vamos falar mesmo sobre a liderança. Obviamente, cursos de liderança pressupõem aí um grande estudo sobre lideranças bem-sucedidas. Então, já existe, eu não preciso começar do zero, eu posso buscar conhecimentos já existentes sobre aquilo sobre o qual eu gostaria de liderar, ok? Fazer, né, ter experiência naquele assunto. A experiência, ela pode vir tanto de mim mesma, como ela até pode nascer desse conhecimento. Então, eu até gosto de fazer uma analogia aí, eu sou motorista há muitos anos, pelo menos 42 anos, e eu sei trocar pneu, ok? Então, eu aprendi a trocar pneu, eu sei todos os passos de trocar um pneu, porém, eu nunca troquei um pneu. Então, eu não tenho a experiência prática, mas eu sei como fazer para instruir alguém para trocar um pneu para mim, caso eu precise. Então, um líder, ele não precisa necessariamente saber fazer alguma coisa, mas ele precisa, antes de tudo, saber como é que se faz. E esse saber como se faz também pode ser que ele não tenha aprendido no conhecimento formal, no conhecimento dos estudos, mas ele pode encontrar isso em outra pessoa da própria equipe, ok? Então, saber como fazer não necessariamente significa que você vai colocar a mão na massa, mas você tem que ter alguém que saiba como fazer, mesmo que você não saiba diretamente, ok? Uma das outras questões muito importantes na liderança e mesmo na criatividade é o prazer, é gostar daquilo que você faz, daquilo que você se prontificou a liderar ou a produzir como solução. Então, é muito importante, né, que nós entendemos o valor daquilo e gostar é fundamental. E aí, uma coisa importantíssima, não sei se é a mais importante, mas eu acredito que, como eu disse, todas elas são muito importantes, a conexão, né? Um líder, ele só consegue liderar se ele tiver conexão com pessoas, se ele souber, se ele tiver habilidades de relacionamento interpessoal, se ele souber ouvir, se ele souber influenciar, se ele souber motivar, se ele souber entender as pessoas de tal forma, né, que esse grupo que caminha com ele possa realmente exercer um trabalho em favor daquele objetivo que ele tem. Isso é muito, muito importante. Então, baseado, então, nessas questões que eu coloquei, aí sim eu quero falar com vocês sobre o propósito, né? O propósito é uma palavra que ultimamente tem sido muito utilizada. Na minha vida, eu posso dizer que eu liderei muito tempo sem entender exatamente o que era propósito. Eu tinha objetivos, mas os objetivos, eles podem ser uma parte do propósito, mas ele não é o propósito como um todo, né? Eu acho que para a gente alcançar o propósito, talvez a gente precise caminhar um pouco, ter uma certa maturidade para olhar para a nossa vida, desde lá no comecinho, e entender algumas coisas a nosso respeito. Então, o propósito, ele está muito relacionado, ele está embasado no autoconhecimento. Muita gente já deve ter se perguntado, né, para que eu nasci? Para que eu sirvo? Né?
isso significa a nossa razão social de ser. Todos nós temos uma função nesse universo, né, nesse mundo. Nós fomos criados por um ser superior que nos dotou de condições muito específicas, muito únicas, que vão, juntamente com outras pessoas, ajudar tudo a funcionar perfeitamente. Então, o mundo, ele é um conjunto de esforços entre pessoas. Nós somos seres interdependentes, né? Nós, desde o nascimento, nós precisamos um dos outros e vamos levar essa necessidade até o final da vida. Então, é muito importante nós entendermos como nós podemos contribuir com as outras pessoas. E esse como é a nossa razão social de ser. Pode ser até que ela se modifique no decorrer da vida, sim, né? Pode ser que aos 20 anos eu descubra um determinado propósito, mas o tempo, né, que eu vou viver aí, vamos dizer, dos 20 aos 40, pode ser que lance à minha frente um novo propósito, mas ele nunca vai estar desconectado ao anterior. Né? Ele vai ser um complemento, ele vai ser um crescimento, um desenvolvimento daquilo que eu descobri sobre a minha própria realidade, sobre a minha razão social de ser. Lógico que eu vou usar aquilo que é natural, aquilo que aconteceu comigo, né, as coisas, as vivências que a vida foi me apresentando e que eu fui utilizando na minha base natural, com tudo aquilo que eu falei antes, né, o que eu fui desenvolvendo dos meus talentos naturais e que me ajudam a conquistar um propósito, né, a viver, a trilhar um propósito. E isso, às vezes, também está relacionado, algumas pessoas chamam de vocação. A palavra vocação vem do vocábulo vocare e tem a ver com chamado, para que eu fui chamado a contribuir, né? Para que Deus me chamou? Para que eu existo nesse tempo, nesse mundo, nessa família, nesse trabalho, nesse grupo social? Eu sempre tenho que pensar qual é o meu propósito naquele lugar. Então, eu posso pensar num propósito muito grande, que fale um pouquinho da minha vida como um todo, mas eu posso pensar no meu propósito diário, por exemplo, né? O que eu posso fazer para contribuir hoje para aquele grande propósito que existe na minha vida, né? E eu sempre tenho que ter um grande propósito, né? E isso eu posso levar para os relacionamentos também. Qual é o meu propósito de vida na minha família, no meu relacionamento com essa pessoa? Como eu posso contribuir para que essa pessoa seja melhor? Então, o propósito, ele deve permear a nossa vida como uma coisa muito importante, é muito mais do que um objetivo, é uma razão social de ser e existir naquele tempo, naquele lugar, naquela condição, entre aquelas pessoas, ok? Eu posso dizer também, eu fiz uma comparação aqui do propósito pessoal com o propósito empresarial. As empresas têm ali a sua missão, visão e valores. Enquanto pessoa, eu também posso pensar que eu tenho uma missão, uma visão e os valores, né? Então, o que é a missão? É o que eu faço, o que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo. Qual é a minha visão? É o que eu sonho? Qual é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar com aquilo que eu estou fazendo? E os meus valores seriam assim, com o quê, né? Com quais atributos pessoais eu posso contribuir para que aquilo aconteça? Por que eu faço determinadas coisas? O que eu acredito que faz com que eu faça, né? E a maneira como eu faço, quer dizer, quais são os meus valores éticos, morais, que me conduzem durante essa trajetória. E aí, é importante pensar o seguinte, se eu estiver muito envolvido com o meu propósito, provavelmente eu estou influenciando pessoas, né? Eu estou conduzindo pessoas que caminham junto comigo para que elas tenham também
pelo menos uma parte do meu propósito, que obviamente o propósito de cada um é um, mas dentro de um grupo, em algum momento, pode ser descoberto um propósito comum. E aí, se eu conseguir, enquanto líder, né, trazer esse gosto, esse prazer, esse conhecimento, né, dar a essas pessoas experiências a respeito desse propósito, eu posso estar criando um legado. Ou seja, alguém que pode continuar aquilo que eu comecei e que talvez eu não possa continuar por qualquer motivo, né? Então, na trajetória de um líder, tem que haver um legado, eu tenho que preparar pessoas para ocupar o meu lugar caso eu não possa mais ocupá-lo. Vamos dizer que eu tenho uma promoção, ou que eu tenho uma oportunidade, tudo que eu fiz está perdido? Não, eu tenho alguém, né, para me substituir assim que eu não estiver mais à frente daquele projeto, à frente daquele objetivo, ok? E aí, né, para finalizar só essa parte, eu quis trazer para vocês, para mim, né, o maior de todos os modelos de legado e de liderança que nós temos, que é Jesus. Né, em 2021 anos, né, nós temos aí a pessoa de Jesus com esses atributos que, de alguma forma, eu trouxe para vocês, né? Alguém que vivia no meio das pessoas, estava sempre com as pessoas, entendendo as suas necessidades e oferecendo aquilo que ele sabia fazer para que essas pessoas vivessem melhor. Ele estava compartilhando com os seus discípulos, que eram as pessoas para quem ele estava produzindo esse legado, era a pessoa que ele estava preparando para fazer o que ele fazia quando ele não estivesse mais aqui, né? E ele tinha uma coisa muito importante que eu não pude deixar de trazer para vocês, que era a humildade, né, de não se sobrepor às pessoas, mas de estar entre as pessoas. Então, para mim, Jesus foi o maior líder e a pessoa que pode nos inspirar com relação a propósito, porque ele sabia exatamente para o que ele estava aqui, o que ele tinha que fazer, né? E deixou um grande legado. Então, esse momento aí da nossa conversa, do meu bate-papo, eu acho que se encerra aqui com esse modelo fantástico que eu trouxe, ok? Bom, o Festival Criativistas, ele traz aí um tema esse ano, que é a inovação e tecnologia em tempos de pandemia. Obviamente, nós precisamos de todos os líderes, todos os criativistas do mundo para superar essa fase tão difícil que tem sido para o mundo inteiro. Eu tenho certeza que nenhum líder conseguiu fazer lá na sua análise SWOT, ou a FOFA, como a gente diz, né, conseguiu prever uma ameaça desse tamanho, né? Nós não poderíamos prever, não conseguiríamos, né, pensar nisso. Então, obviamente, nós não tínhamos planos de contingência para dar conta dessa ameaça que se tornou a pandemia. Então, eu quero falar aqui para vocês como eu reagi a isso, né, dentro da minha instituição, baseado em um programa, porque a gente tem mais que um, mas eu vou falar de um, que é o que tem me inspirado no propósito que eu contei para vocês. Eu sou cuidadora, né, da minha mãe, que tem 87 anos e sofre de Alzheimer há 11 anos. Essa minha experiência acabou me inspirando a buscar soluções para famílias que, como eu, talvez tivesse que conviver com isso. E aí, na medida que esse cuidado foi passando e eu fui fazendo aquele caminho que eu mostrei para vocês lá de conhecimento, né, entendendo sobre o processo, não só do Alzheimer, mas da necessidade de se cuidar de uma pessoa idosa, eu acabei criando um programa chamado Acolher Idoso. Isso não aconteceu por acaso, né, isso foi realmente quando eu entendi o meu propósito, né, para que, né, eu pude construir toda uma carreira de liderança, para que eu aprendi tantas coisas, né?
de repente, nesse momento de vida, eu consegui entender um propósito muito maior sobre a minha vida, baseado em tudo isso que eu tinha vivido até então. Por isso que eu disse para vocês que o propósito, ele pode sendo desenvolvido no decorrer da vida, mas chega um momento que talvez você saiba exatamente para que você nasceu. Vamos dizer que eu estou nesse momento. E eu criei aí um programa chamado Acolher Idoso, né? No início, gente, antes da pandemia, né? Qual foi a primeira ação que eu fiz dentro desse programa? Um curso de cuidador de idoso. Esse, na verdade, foi o primeiro eis-me aqui, né, que eu fiz para o Senhor quando eu descobri o meu chamado, porque eu tinha usado vários cuidadores de idosos, né, como auxiliadores, para que eu pudesse cuidar da minha mãe também, mantivesse a minha vida profissional, e eu percebi que faltava qualificação nesses cuidadores. Então, eu criei um curso de cuidador de idosos com uma equipe multidisciplinar, porque eu não, apesar de ser psicóloga, de ser pessoa de treinamento, eu sabia que tinha conhecimentos muito técnicos, muito específicos, que precisariam aí de profissionais da área. Então, a gente criou um curso desse, a gente já fez 11 turmas, né, e agora está preparando a turma à distância, ok? Dentro do que é possível se fazer no cuidado com as pessoas idosas em termos de metodologia. Bom, eu também participei aí do fórum, eu criei, na verdade, né, desculpa. Eu participei do Fórum Popular da Pessoa Idosa como ouvinte, num primeiro momento, e eu me apaixonei enormemente, porque eu descobri que era um lugar de ouvir, né, as pessoas idosas, ou ter aí informações técnicas a respeito das políticas públicas vigentes, e eu me encantei. Aí me tornei voluntária desse movimento do fórum. Como o fórum é todo, né, formado por voluntários, os voluntários às vezes entram, às vezes saem, eu acabei me tornando organizadora, porque eu nunca mais consegui abandonar o fórum. O fórum é a menina dos meus olhos, é a forma como eu faço uma escuta da população idosa e também, né, tenho contato, posso fazer convites para as pessoas que estão à frente de políticas públicas para o idoso entender a situação vigente. Ok? Isso eu já estava fazendo, então, há algum determinado tempo. E eu também criei o Voluntário Amigo da Pessoa Idosa, o Vai Acolher com Amor. Esse grupo, né, a gente fez um treinamento porque a gente entendeu que não só os cuidadores profissionais precisavam de qualificação, mas aqueles que se predispunham a ser voluntários também precisavam de conhecimento técnico. Isso tudo a gente fez antes da pandemia. O ano passado, nós precisamos fazer aí, se reinventar. Nós tínhamos feito no ano de 2018 um evento muito importante, na minha opinião, chamado Selo Vai Acolher com Amor, o Selo Amigo da Pessoa Idosa, convidando aí várias categorias sociais para exibirem as suas práticas e essas práticas serem modelos no cuidado do idoso, né? E aí a gente escolheu algumas categorias como empresas, instituições, sejam públicas, privadas, escolas, igrejas, mesmo o voluntariado, que muitas vezes tem atividades muito diferentes uns dos outros, e também os projetos, né, para poder apoiar esses projetos ou dar visibilidade para esses projetos. Então, esse selo, na minha opinião, é uma ação que pode ser aí escalonada, pode ser utilizada em várias cidades que estejam interessadas em contribuir para o envelhecimento ativo, para o cuidado das pessoas idosas, que é aquilo que a gente já descobriu que nós precisamos fazer, né? Espero que essa exposição aí inspire outras pessoas a vir participar desse movimento. E o ano passado, esse selo, né, o que a gente fez? A gente
Nas primeiras edições, a gente contemplou com uma cerimônia no Dia Internacional do Idoso, tá, que é dia 1º de outubro, e trouxe ali um troféu, uma forma de reconhecer essas boas práticas. Mas o ano passado, por conta da pandemia, esse evento ficou comprometido. Só que eu não me conformei com essa situação e acabei criando aí uma edição, que foi a 3ª edição, com um tema específico baseado no cuidado da pessoa idosa em termos de pandemia. Eu tive que esticar um pouquinho o prazo, a gente mudou a data, mas conseguiu fazer, eu utilizei aí o aniversário da cidade para fazer a 3ª edição do selo Vai Acolher com Amor de forma virtual. E, naquele momento, a gente já tinha uma percepção muito grande de que os idosos foram muito, muito afetados, impactados pela pandemia, não só pela vulnerabilidade, mas principalmente por estar em casa e não terem aquilo que a gente acha fundamental para que eles continuem inseridos e integrados na sociedade, que é o alfabetismo digital. E aí nós já lançamos a campanha para esse ano, que é o Meu Idoso Agora é Tech, vamos dizer, é o tema desse ano, e a gente vai reconhecer as boas práticas de pessoas, instituições, igrejas, empresas que estejam desenvolvendo de alguma forma metodologias que ajudem o idoso a ser alfabetizado em termos digitais, que é uma necessidade. Nós também criamos, e vai ser lançado nos próximos dias, um portal para o idoso, né? A princípio, ele é um portal que vai funcionar aqui em Guarulhos, mas eu creio que seja um modelo que possa ser copiado aí, ser estendido para outras regiões, onde nós vamos tentar mostrar para esse idoso tudo o que ele precisa, o que acontece na cidade que possa interessar a ele, então uma agenda, telefones úteis, um painel de pessoas desaparecidas, de pessoas encontradas, campanhas que possam estar sendo feitas em favor das pessoas idosas, né? O ano passado a gente conseguiu fazer aí uma campanha de densitometria óssea, em parceria com a Secretaria da Saúde local, e tantas outras, né? Uma campanha de prevenção de queda, uma campanha de qualificação profissional para cuidadores, uma campanha de doação que possa ser necessária, e tudo isso nós vamos fazer através desse portal de serviços específicos para a pessoa idosa. Aqui também a gente pretende divulgar vagas para cuidadores e também buscar cuidadores para as famílias. Bom, e agora, nosso último produto, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento de pandemia, com todo, vamos dizer, que vai coroar todo o trabalho que fizemos até agora, nós estamos lançando um programa chamado Acolher Mais Cuidado, que nada mais é do que uma rede colaborativa, né? O que nós pretendemos, né? Facilitar as conexões entre as pessoas que cuidam de idosos. Então, desde o cuidador, as famílias que têm pessoas idosas, o próprio idoso ou a pessoa que está envelhecendo, porque a gente pretende trabalhar também com envelhecimento ativo, e os profissionais técnicos que oferecem não só os seus saberes, mas também os serviços. Então, eu acredito que nesse momento, através dessa rede, a gente possa alcançar cada vez mais o propósito a que nós temos nos proposto nesse tempo. Obviamente, isso ainda é um programa, vamos dizer assim, que está nascendo no nosso coração, né? A gente já tem um desenho desse programa, mas nós não temos ainda recursos, então eu acredito, e deixo aqui o meu pedido, né? Se alguém se interessar para apoiar esse produto, né? Esse serviço que nós vamos lançar, desde desenvolvedores, principalmente de aplicativos, que possa facilitar essas conexões, nós agradecemos muito pelo contato. Era isso.
né? Então fica aqui o meu WhatsApp, o meu contato, a minha gratidão por vocês ficarem comigo até agora, e também eu espero participar, né, de daqui para frente de outras atividades. Já tive algumas ideias a partir do Festival Criativistas, e eu espero poder contar com vocês em outros momentos. Muito obrigada pela atenção de vocês.